poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Sabendo que esta missão de pregar a palavra não é só minha, não é do pastor Vinícius, não é só dos pastores, mas é de todos nós. E nesta manhã eu queria falar sobre... Coloque o tema, por favor. A verdade de verdade. Você pode repetir comigo? A verdade de verdade. Fala com seu irmão do seu lado. Meu irmão, guarda o teu coração. Deixa o Senhor falar contigo nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo. Do Evangelho segundo São João, capítulo 8, verso 31. Vou ler o 31 e o 32. Quantos encontraram? O texto diz assim: Disse, pois, aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos aí. Esqueça o que está lá fora. Esqueça que amanhã é segunda-feira. Viva agora este momento. Esses 45 minutos agora. Comece a pedir ao Senhor aí, o Espírito Santo, para que Ele venha trazer luz ao teu coração, para que Ele venha trazer a revelação nesta manhã ao teu coração. Que você não venha sair daqui vazio, mas que você venha sair renovado e cheio da presença de Deus. Pai, graças te dou, ó Deus, mais uma vez. Espírito Santo da verdade, que o Senhor, ó Pai amado, possa nesta manhã nos encher de fé. Que nosso coração venha estar dilatado de fé, ó Pai amado, ó Deus, por aquilo que o Senhor já está fazendo e aquilo que o Senhor há de fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, sobre esta igreja. Ó Deus, que o Senhor venha nesta manhã encontrar um coração fértil, encontrar um coração sedento, e que o Senhor possa, Pai, grandemente abençoar cada um desses irmãos que está me ouvindo nesta manhã, no nome de Jesus. E você diz: glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, a verdade de verdade. A busca pela verdade, ela é uma das maiores inspirações do ser humano. A maior inspiração do ser humano é a busca pela verdade. A verdade, ela é sempre bem-vinda. Amém? Santo Agostinho, na sua obra Confissões, ele destacou: a verdade é tão antiga quanto Deus. No entanto, para nós, ela sempre é nova. Em outras palavras, a verdade, ela é eterna, mas nossa compreensão dela está sempre em expansão, se de fato estamos abertos a isso. Você tem que querer buscar a verdade. Vai partir de você, de nós, porque a verdade, ela já está no nosso meio. A verdade se chama Cristo Jesus. Ele já se revelou a nós. É nós que temos que buscar a verdade. E aqui nessa jornada de mergulhar na essência do que é real e absoluto, que encontramos a promessa de liberdade nas palavras de Jesus, registrado em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero nesta manhã já desafiar aí o seu entendimento, né? Vamos dizer assim. Eu disse, guarda o coração, viu, irmãos?
A verdade, ela não muda ninguém. Pastor, o que o senhor está falando? A verdade não muda ninguém. O que muda uma pessoa é as suas atitudes da verdade. O que muda uma pessoa é a aplicação da verdade. A verdade em si, ela não muda, se você não aplicar ela na sua vida. Um prato de comida mata a fome de uma pessoa? Ele sozinho na mesa? O prato está lá, mas você tem que ir lá comer, senão ele não vai matar a sua fome. Então a verdade, que é Cristo, ela só vai mudar a nossa vida quando nós aplicamos ela na nossa vida. Quantos estão entendendo? E aqui nessa passagem, nesse contexto dessa passagem de João 8, Jesus, ele estava no templo ensinando, e ali estava ocorrendo uma certa discussão entre os fariseus, os escribas. Eles estavam confrontando a verdade que é Cristo. Eles não estavam aceitando a divindade de Jesus, questionando a linhagem de Jesus. Aqui no versículo 12, versículo 21, vou voltar aqui. Jesus está dizendo aqui, olha, de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Quando eu disse que nós devemos buscar a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. Quando nós buscamos a Cristo, nós cremos nas tuas palavras, automaticamente nós estamos sendo libertos. Esses judeus, esses escribas, os fariseus, eles estavam presos no seu pecado. Eles estavam presos num pecado espiritual. Jesus vem aqui ainda respondendo eles aqui, olha, quando Jesus disse que eles não podem ir para onde ele estava indo, eles estavam achando que Jesus era um suicida. E Jesus então responde eles aqui, olha, e prosseguiu: vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha o verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Querido, não basta nós estarmos cientes da verdade. Não basta nós sabermos que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso libertador, se de fato nós não aplicarmos essa verdade na nossa vida. Se de fato nós não vivermos a essência da verdade. Não tem como, meu irmão, as nossas orações não são atendidas. As nossas súplicas não são atendidas. Aí nós passamos a ser meros religiosos. E muitas vezes, meu irmão, muitos acabam retrocedendo e deixando de crer. Poxa, Deus não está me ouvindo. Pastor, eu estou cansado de orar, estou cansado de fazer jejum, pastor, fazer campanha nas igrejas, eu vou na igreja tal, vou na outra, mas Deus não está me ouvindo. E automaticamente essas pessoas começam a retroceder, porque há um agravo nisso aí. O que acontece, meu irmão, quando nós estamos desesperados por algo da parte de Deus,
muitas vezes nós recorremos pessoas erradas, recorremos em locais errados, porque não conhecemos de verdade a verdade, porque não conhecemos a Cristo. Porque quando você conhece a Cristo, é a sua obrigação de prosseguir conhecer a Cristo. É nossa obrigação de aprofundarmos. Eu costumo dizer que, aliás, não foi eu que disse, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que uma casa cheia, uma igreja cheia, não é, como eu vou dizer aqui, não quer dizer que é uma igreja bíblica. Muitas vezes, muitas igrejas, quando o pastor é bíblico, geralmente a igreja é vazia, é mais vazia. Mas por outro lado, grandes igrejas, nós vemos com pastores também bíblicos, igrejas cheias, porque cada um entendeu o seu propósito, cada um entendeu o seu lugar no ministério, cada um tem seu ministério e ele entende que ele faz frutificar o seu ministério. Temos esqueci o nome do lugar, da maior igreja evangélica, que é lá na Coreia, né? Irmãos, eu nem sei quantos mil membros tem naquela igreja. Uma igreja super relevante, uma igreja onde tem famílias saradas, famílias curadas. As coisas estão acontecendo porque cada um entendeu o seu propósito. Cada um está vivendo ali a verdade em Cristo e está frutificando. Porque entendeu que não foi não foi o pastor que chamou, mas foi Jesus quem chamou. Quando Jesus nos chama, Ele nos dá autoridade e poder para desenvolver o nosso papel. Jesus aqui, meu irmão, Ele está dizendo aqui, olha, vocês vão morrer nos seus pecados porque vocês não estão crendo. Os judeus, eles estavam presos numa promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então quando Jesus vem, o libertador vem, eles não aceitam. E quando Jesus fala que Ele é filho de Deus, eles não aceitam. Um povo que estava vivendo a religiosidade no pecado espiritual. Meu irmão, a falta de fé é um pecado espiritual. Não crer em Jesus, meu irmão, esses indivíduos aqui, os escribas e os fariseus, eles não houve salvação para eles. Eles não foram salvos. O Senhor deixou bem claro, olha, o lugar para onde eu vou, vocês não vão, está ferrado. Desculpa a palavra, viu, irmãos, mas é só para interagir mesmo. Vocês estão ferrados. Vocês não estão crendo em mim. Para o lugar onde eu vou, vocês não vão. Vocês querem me matar. A obra de vocês condizem com o pai de vocês, o diabo, porque vocês são mentirosos. O diabo, ele é homicida e suicida desde o início, e vocês praticam as obras do seu pai. Meu irmão, Jesus, ele era violento, ele combatia mesmo os falsos mestres. Porque aqueles homens, além de não crer, meu irmão, eles ainda confrontavam Jesus. Eles estavam confrontando quem é o Senhor. Aí Jesus disse, eu sou aquele que desde o início já vos tenho anunciado. Os escribas e os fariseus, meu irmão, foram pregados para eles em parábolas, já para eles não entender a luz do Evangelho, porque não tem mais salvação para eles, não tinham salvação para eles. Hoje eu entendo que o pecado da blasfêmia, que a Bíblia fala que não tem perdão, meu irmão, esse pecado se chama falta de fé, não crer mais em Jesus. É você que está caminhando em Cristo, que um dia você aceitou Jesus, a verdade,
Um dia Ele te libertou e hoje você não crê mais. Você retrocede e você vira um apostata da fé. Aquele que apostata da fé, meu irmão, ele está literalmente agindo como os escribas e os fariseus. Eu não creio mais. Jesus não pode me salvar, não pode me libertar. Para esses, meu irmão, o texto se aplica. Para onde eu e você estamos indo, para estes também não vão. Nós vamos para os céus, mas para estes eles já crucificaram Jesus novamente. Não querem Jesus. Voltando aqui, no versículo 35, então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio que vos tem dito. Versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então vocês vão saber que eu sou, então vão saber que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Esse povo só entendeu quem era Jesus quando Jesus foi crucificado. Lá em Mateus capítulo 27, verso 54, ali vai falar do centurião que reconheceu Jesus. Poxa vida, matamos o Filho de Deus. Realmente este era o Filho de Deus. A Bíblia fala que houve um grande terremoto naquele dia. Corpos de santos que foram mortos ali naqueles dias ressuscitaram. Aquele povo que não estava reconhecendo Jesus começaram a bater no peito e rasgando as suas vestes. Matamos o Filho de Deus. Não tinham como mais se arrepender. A porta para eles estava aberta. Até ali estava aberto naquele tempo, antes da crucificação de Jesus, a porta da salvação para aquele povo, aonde havia uma promessa. Um povo que viveu na promessa, mas não desfrutou a promessa, não viveu a promessa. Viveram na promessa, mas não desfrutou. Nós sabemos que Jesus está voltando. Isso é claro, é nítido. Os fatos já se revelam, a natureza já está revelando a volta deste mesmo que foi crucificado, deste mesmo que ficou ali, que esteve ali com os braços abertos. Esse mesmo Jesus está voltando em breve. E ainda assim hoje, no século que nós estamos, muitos ainda não acreditam. Vou ir mais além. Muitos ainda no nosso meio não querem acreditar. Muitos não conseguem acreditar nessa verdade, que Jesus está vindo. Uma das causas porque não conseguem acreditar, uma das provas, é porque muitos estão vivendo da mesma forma, sem uma mudança, sem uma aplicação da verdade na sua vida, sem entender que ele já foi liberto por Jesus. Pode dar glória a Deus, irmãos. Jesus então, ele vem aqui dizendo, no verso 30, dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, não é nas minhas palavras, é na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós realmente entendeu que Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o libertador, permaneça. Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês aplicar os meus ensinamentos na vida de vocês, eu vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês do pecado espiritual.
Se vocês aplicarem na vida de vocês os princípios bíblicos que estão sendo ensinados, vós serás liberto. Mas geralmente é muito difícil, pastor, viver essas aplicações. Mas ela se torna difícil quando nós deixamos de conhecer. Porque quando você conhece as Sagradas Escrituras, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo traz ao teu entendimento aquilo que te dá esperança. Quando você tem uma vida, um relacionamento com a sua Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Leia a sua Bíblia. Como que você quer que o Espírito Santo te conduza, te fala, se você não ouve Ele falar? Não, pastor, eu oro na minha casa, eu quero ver o repangalejar lá no meu quarto e Jesus aparecer para mim. Meu irmão, não vai acontecer. Ele já deixou aqui, a sua revelação é a palavra. Essa semana eu estava conversando com um irmão que eu estou discipulando, nem sei se ele veio hoje. E ali a gente comentando sobre como que o diabo faz para prender as pessoas a este mundo. Jesus, ele foi tentado no deserto, na palavra. Ele venceu o diabo na palavra. Satanás, ele abriu um leque ali, meu irmão. Ele criou um cenário maravilhoso e falou com Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus, ele vencendo na palavra, falou: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como você vai saber que Deus está falando, meu irmão, com você, se nós não lermos a Bíblia? É o único livro que o autor está presente. E ali, eu aplicando na vida dele, falando essas coisas, ele falou: nossa, pastor, realmente a gente, quando está prestes a ir para Jesus, a gente parece que tudo acontece, né? A gente quer ir, mas a gente arruma a namorada, a gente arruma um emprego, a gente faz isso e aquilo. Meu irmão, são cenários, mas o foco é você desviar disso e ir para Cristo. Mas por outro lado, muitos também vêm para Cristo, meu irmão, e perdem tudo que tem no início. Porque Deus, meu irmão, Ele não quer que você venha cheio de bagagem, daquilo que você conquistou, que o inimigo deu a pessoa no mundo, e a pessoa vem para Cristo. Tem muitos ricos, meu irmão, que aceitam Jesus e retrocedem, porque geralmente fica pobre. Porque Deus, Ele não quer, meu irmão, que você venha com os panos de chão lá do mundo. Deus, Ele quer te dar vida nova e te fazer novo em nome de Jesus. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, versículo 32, 33. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade eu vos digo, tudo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha o que esse texto está dizendo. No original está escrito: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pecado, meu irmão, Jesus já venceu na cruz, amém? Agora a prática do pecado, meu irmão, aí cabe cada um de nós. O que está pegando aqui, meu irmão, é a prática do pecado. Se você vive praticando o mesmo pecado, você não conseguiu ser liberto dele, meu irmão, você está preso no pecado. E a Bíblia diz que você jamais conheceu Jesus, aquele que permanece na prática do pecado. Pecar, todo mundo peca, eu peco, o pastor Vinícius peca, o pastor Ed peca, todos nós pecamos. Ninguém passa batido. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. É a prática do pecado, meu irmão, que vai deixar muitos para trás. Jesus então dizendo que, olha, no versículo 36, no versículo 35,
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica na casa, mas o filho, ele sempre fica na casa. O Senhor, meu irmão, Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Meu irmão, o Senhor, Ele te introduziu no seu reino. Olha que interessante. Pastor, olha que manto isso aqui. Imagina um rei com um grande reinado. Do nada te pega você sujo, mulambento, todo rebentado, e te põe dentro do reino e fala: agora esse é meu filho. É isso que Jesus fez com nós. Porque o diabo, meu irmão, como ele veio para matar, roubar e destruir, no mundo espiritual, meu irmão, a pessoa sem Cristo, ele é um mulambento, sujo, porque não conhece Jesus. Por isso que Jesus, Ele é a fonte da vida eterna. Jesus, Ele é a água purificadora. Jesus, Ele nos lava de toda a sujeira e imundícia deste mundo, nos dá vestes novas, nos dá pão da vida, mata a nossa sede e ainda nos chama de filho. Você é filho. Talvez você chegou aqui nesta manhã, meu irmão, para participar deste culto. Você veio com a sede de ouvir a palavra de Deus que, nossa, hoje eu vou ser transformado, hoje eu vou ser renovado. E de fato você já está sendo renovado, você já está sendo transformado. Eu não preciso aqui rodar, gritar, não, meu irmão. É só a palavra está sendo exposta para você, automaticamente você já está sendo purificado e lavado, renovado. Essa promessa de liberdade, meu irmão, ela está presente aqui nesse texto, mas ela está em outros lugares na Bíblia. Vamos lá, Salmo 119, versículo 45 vai dizer: a obediência à lei de Deus nos liberta. É isso que Jesus estava cobrando lá, obediência. Se vocês ouvirem os meus ensinamentos, se vocês praticarem os meus ensinamentos, serão libertos. Onde o Espírito do Senhor, João 14,6 vai dizer: Jesus, Ele é a verdade que liberta. 2 Coríntios 3,17 vai dizer: onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Gálatas 1,5: fomos chamados para a liberdade. Olha aqui, queridos, Isaías, o profeta Isaías vai dizer assim: olha, levanta-te e resplandeça. Levanta-te e resplandeçam, pois vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Jesus estava dizendo para Israel: olha, despertem, porque agora vocês estão prestes a sair da escuridão. Levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas quando Jesus vem, quando a glória vem, eles não reconhecem. Quando Jesus vem, eles preferem ficar na escuridão. Esse texto aqui, Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 24, vai dizer: verdadeiramente Jesus nos leva a abandonar a velha vida. Jesus é a verdade que veio por água e sangue. 2 João 1, do 1 ao 3, a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. João está dizendo aqui: olha, vocês já foram libertos, vocês têm a verdade e ela vai permanecer em vocês para sempre.
Se nós temos a verdade, meu irmão, vamos abraçar ela. Se nós fazemos parte do reino de Deus, meu irmão, não existe mais império nas nossas vidas. O reino de Deus, ele é algo, como é que eu vou dizer? As bênçãos de Deus, ela é coletiva. É sempre para todos. O pão, ele era para todos, não era somente para alguns. Quantos minutos eu tenho? Eu comprei uma Bíblia. Olha para mim quantos minutos eu tenho. Eu comprei uma Bíblia católica, uma lapa desse tamanho, dessa largura, bitelona assim. Ô rapaz, que Bíblia boa é essa, viu? Com a cruz no meio. Eu lembrei quando eu era criança, que minha mãe botava eu de joelho ali, pastor, de uns carocinhos de milho. Agora você vai ler esse tanto de livro aqui de folha. Falei, meu Deus. Era assim, antigamente as crianças eram assim. E tinha que estar lendo ali. Só que eu gostava de ver só as imagens, né? Aquelas imagens dos anjinhos, ver ali Jesus na cruz. Mas o interessante dessa Bíblia, meu irmão, é que a versão da Bíblia católica, ela é a mais próxima do original. Claro, menos os livros apócrifos. E eu comecei a ler aquela Bíblia. Falei, gente, que interessante. O pessoal estava com a faca e o queijo na mão. Muitos têm a faca e o queijo na mão e não estou entendendo. Essa Bíblia católica, meu irmão, ela é fantástica. Mas o problema é só a liturgia que é ensinado, que não condiz com a nossa Bíblia. E a minha mãe, ela é muito católica. Minha mãe roxa, sabe? E eu fui lá essa semana. E eu estou pregando para minha mãe tem muitos dias, viu, pastor? Não está difícil. Ali está uma rocha. Mas quando eu cheguei, falei, mãe, olha aqui, que eu encontrei? A senhora lembra dessa Bíblia? Aí você lembra que a senhora botava nós de castigo, mandava nós ler e tal? Eu encontrei, aí ela, meu filho, eu lembro, nós tínhamos uma Bíblia dessa, ela sumiu. Falei, pois é, mãe, eu quero conferir com a senhora alguns textos na Bíblia da senhora. Pode ser? Rapaz, quando eu comecei a mostrar para ela sobre adorar imagens, né, alguns pontos que não condiz com a nossa Bíblia, ela ficou de queixo caído. Fui enganado esse tempo todo? Por que eles não falam isso? Por que eles não pregam isso? Outro ponto que eu achei nessa Bíblia, meu irmão, que ela tem uma dificuldade imensa de entendimento para o leigo. Uma pessoa leiga não consegue entender essa Bíblia, porque os endereços é tão pequenininho que você não consegue ver. As letras são pequenininhas, tudo. Mas a liturgia, a oração do rosário, as coisas que eles criaram, tudo em letra grande, com as imagens grandes. Então a pessoa foca somente naquilo e não conhece a verdade, que é Cristo de fato. Responsabilidade minha que eu vou falar, viu, pastor? Queridos, quando a igreja alegam, falam sobre a rainha dos céus, que Maria é a rainha dos céus, e eles usam o texto de Apocalipse 2:2, que lá fala que foi visto um grande sinal no céu, e a rainha do céu com uma coroa, com 12 pedras. Mas se você ver aquele texto, estudar aquele texto, você vai ver, meu irmão, que está falando da igreja, está falando do povo de Israel. A mulher, ela representa a igreja, o povo. Nós precisamos ler, meu irmão, buscar conhecimento e defender. Você defender aquilo que você crê, defender de verdade o Evangelho. Não basta somente saber a verdade, temos que aplicar a verdade. Fica sobre seus pés.